Pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano, corrigindo aí nosso livro de atividades. Pegue o livro de vocês, abram aí na página 42, que a gente vai abrir no capítulo 5 e vamos corrigir os capítulos 5 e 6, tá bom? Vamos lá. Ideias iluministas na América. Questão número 1. Em 1953, a escritora Cecília Meirelles publicou Romanceiro da Inconfidência, uma obra que reúne mais de 80 poemas sobre a revolta ocorrida na capitania de Minas Gerais em 1789. Leia a seguir um desses poemas. Vocês devem ter lido em casa, com certeza, tá? Com base na leitura do texto, responda. O trecho ouro, ouro, pedem mais ouro, faz referência a qual situação? Resposta. Ao contexto da capitania de Minas Gerais após 1750, com o declínio da extração de ouro, Portugal não aceitava a diminuição de arrecadação, por isso intensificou a taxa de cobrança de impostos sobre a população colonial. Letra B. O texto faz referência a guerras na Europa. Que acontecimentos o poema pode estar aludindo? Resposta. A luta da Inglaterra pela manutenção das terras coloniais na América, o que se mostrou infrutífero, e a convulsão que levou à Revolução Francesa. Letra C. Nos últimos versos reproduzidos acima, são citados as ideias como os outros fatores importantes para explicar a revolta mineira. Que ideias são essas e como influenciaram os movimentos coloniais no Brasil? Resposta. São as ideias iluministas que questionavam o papel dos governos e a exploração econômica e social, a não participação política de alguns grupos e a ausência de liberdade. Tá? Vamos lá, questão número 2, página agora 43. Não era do interesse de Portugal que as ideias iluministas circulassem pela colônia. Com a metrópole, tentativas de impedir o acesso da população a tais ideias e como a população burlava essa situação. Vamos ler de novo essa pergunta aí, que são 2 em 1. Não era do interesse de Portugal que as ideias iluministas circulassem pelas colônias. Como a metrópole tentava impedir o acesso à população de tais ideias e como a população burlava essa situação? Resposta. Portugal queria impedir que essas ideias iluministas vinculadas à liberdade, à independência e, em alguns casos, à abolição da escravatura. Desculpa, gente. Mais presente entre as camadas mais simples, circulassem pela colônia. Para isso, a coroa portuguesa não incentivava de maneira geral o acesso da população à educação. Ponto. As universidades só foram criadas no Brasil no século XIX, por exemplo, e as autoridades para impressão de livros e outras matérias ocorreu após a chegada da corte em 1808. Os livros que tratavam dos princípios iluministas circulavam de maneira clandestina no território colonial. Ponto. Até a metade do século XVIII, a educação ficou sob responsabilidade dos jesuítas, o que lhe garantia um caráter fortemente vinculado à religião e aos dogmas da Igreja. Questão número 3. A conspiração na capitania de Minas Gerais foi influenciada por vários fatores, entre eles
a derrama. Sobre esse episódio, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D, tá? Era obrigação dos moradores da capitania de contribuir com a diferença entre o quinto arrecadado e quanto de 100 arrobas fixada pela coroa quando esta não fosse atingida. Vamos lá. Questão número 4. Leia o texto a seguir a respeito da conjuração mineira. Vamos lá. Você já deve ter lido o texto em casa. Porque, de acordo com o texto, a importância que a conjuração mineira assumiu na história do Brasil é admirável. Resposta. O movimento em si era constituído majoritariamente pela elite e não chegou a ser concretizada, sendo delatada antes que pudesse tomar forma. Ponto. Porém, a ideia de que foi o primeiro movimento a se propor a luta pela liberdade da colônia. Agora aí, página 44, leia o texto, questão número 5, leia o texto seguir a respeito da conjuração baiana. Tem um texto aí, embaixo, com base no texto, em seus conhecimentos sobre a conjuração baiana, analise as afirmativas a seguir. Tenha 1, 2, 3, 4 e 5. Aí está lá, você marcar quais são as corretas. A correta é a letra B. 1, 2, 3 e 5. A única que está errada aí é o texto aí da questão aí do número 4, tá? Número 6. A respeito da conjuração mineira e baiana, leia a afirmativa a seguir e assinale as corretas. As corretas é a letra A, D e E, tá? Letra A. Ambas se destacam por defender a República e o fim dos laços coloniais entre Brasil e Portugal. A D. O movimento tinha motivação diferente da virtude da sua composição. Entre os baianos, por exemplo, existia a defesa da liberdade dos escravizados, o que não fazia parte da reivindicação dos mineiros. E a letra E, é possível afirmar que os dois movimentos foram motivados pela revolta contra a exploração da coroa portuguesa, que onerava a população, tá? Agora vamos para o capítulo 6, página 45, Independência dos Estados Unidos da América. Vamos lá. As 13 colônias fundadas por ingleses na América apresentavam diferentes significativos entre si. Liste alguma delas no quadro abaixo. Vamos lá. Então era a colônia do sul e a colônia do norte e a colônia do sul. Vamos lá. Colônia do norte, que é o primeiro aí, tá? O solo não era propício à agricultura. A produção estava voltada ao mercado interno e ao desenvolvimento de manufaturas, futuras indústrias, né? O trabalho familiar em pequenas propriedades foi o dominante e era menos sujeito aos interesses da metrópole inglesa. A colônia, parte do sul, tá? O solo e o clima era propício à agricultura, tá? A produção estava voltada ao mercado externo. O trabalho escravo em uma grande latifúndio foi o dominante e era mais sujeito aos interesses da metrópole inglesa. Tanto é que isso depois, na Guerra Civil, que a gente vai falar um pouco mais na frente a gente vai ver aí, tá? O norte é industrializado e o sul agrícola, tá? Por causa da 13ª emenda da Constituição estadunidense, na qual dava liberdade aos escravos, o sul não vai aceitar, vai entrar em guerra com o norte, tá? Que vão tentar se separar. O norte não aceita, vai entrar guerra civil e aí o norte vai sair vencedor e vai acabar a escravidão nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, questão número 2. Observe o mapa atentamente e depois faça o que se pede. Aí a gente está vendo aí o famoso comércio triangular, tá? Entre Estados Unidos,
as ilhas ali do Caribe e o continente africano. Vamos lá. Letra A. Descreva o funcionamento comercial triangular nas colônias da América do Norte. Resposta. Cana e melado era adquirido das Antilhas e transformado em rum. A bebida era usada na África para troca por escravizados. Estes eram vendidos nas Antilhas e nas colônias do Sul. Ponto. Das Antilhas obtiveram mais dos mesmos produtos, a cana e o melado, e o ciclo começou. Ponto. Esse comércio também podia envolver a Europa, como mostra o mapa. Ponto. Nesse caso, os navios levavam para lá açúcar das Antilhas, em troca, retornavam com produtos manufaturados. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho mudança de tempo, eu fico com esse pigarro, é horrível. Vamos lá, letra B. Explique por que esse comércio representou uma forma de liberdade para os colônios maior do que as outras colônias da América experimentaram. Resposta. O comércio triangular era realizado com bastante liberdade pelos colonos ingleses, que faziam sem o controle da metrópole inglesa. Ponto. Esse comércio desenvolveu também as manufaturas nas colônias, como ocorreu com a industrialização naval da Nova Inglaterra. Vamos lá, questão número 3. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito bélico que envolveu a Inglaterra e França. Explique qual foi o resultado desse conflito e qual o resultado que pode ser estabelecido entre esse evento histórico e o início da guerra pela independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Vamos lá. A Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra vai sair vencedora. E com isso vai pegar, as colônias da América que pertenciam à França, ali a região do Canadá, tá? Onde tem a cidade de Quebec, que pertencia à França. Tanto é que no Canadá fala francês e o inglês, os dois idiomas são reconhecidos. Tá? Então o que acontece? Com os gastos da guerra, a Inglaterra está com os cofres vazios. Então eles vão olhar para as 3 colônias e vão tentar começar a explorar através de impostos. Sendo que os colonos não vão aceitar isso e, por último, vai ser os ingleses, no ato de intolerância, na qual os colonos pegaram o chá que pertencia aos ingleses e jogaram no mar, tá? Ali os ingleses resolveram pressionar mais os colonos, que vão pedir, pedir a sua independência, com a Carta de Independência feita por Benjamin Franklin, tá? Questão número 4. Relacione as leis estabelecidas pela coroa inglesa e seu parlamento nas 13 colônias, as respectivas definições, tá? Vamos lá, tem a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, a lei da intoleráveis, tá? Vocês vão ver aí, agora vamos botar aqui. A resposta é letra D, C, B e A, tá? Essas são aí dentro das leis, tá bom? Número 5. Uma frase que ficou bastante conhecida no contexto que levou à independência dos Estados Unidos aí não vou falar inglês aqui, mas nenhuma taxação sem representação. O que significava para os colonos? Resposta. O princípio, nenhuma taxação sem representação, tornou-se uma espécie de slogan da época. Para os colonos, se eles eram obrigados a recolher impostos aos estados ingleses, deveriam ser então reconhecidos como cidadãos desses mesmos estados, usufruindo dos mesmos o direito e deveres
que os cidadãos na Inglaterra, inclusive do direito de participação do parlamento. Essa é a resposta. Vamos lá. Questão número 6. Responda as questões a seguir sobre as leis intoleráveis impostas pela Inglaterra aos colonos em 1774. Letra A. Por que essa lei foi assinada? Porque essas leis foram assim denominadas, tá? Resposta. Porque eram leis que fariam a autonomia dos colonos e apresentavam um retrocesso nas relações entre as colônias e a metrópole, tá? Letra B. Qual sentimento foi evocado entre os colonos a partir da imposição dessa lei? Resposta. O sentimento de indignação. Ponto. Os colonos não estavam insatisfeitos com o rei, mas com a determinação do parlamento. Ponto. Afinal, o que a burguesia inglesa havia conquistado durante o processo revolucionário do século XVII era praticamente negado aos colonos ingleses na América do Norte pelo parlamento, tá? Vamos ver aqui, página 48, questão 7. Sobre o Congresso Continentais ocorrido em 1774 e 1775, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Letra A, verdadeiro. Letra B, verdadeiro. C, é falso. D, verdadeiro. E, falso. E F, falso. Para a gente corrigir aí as questões que são falsas, tá? Vamos lá. Com o primeiro Congresso Continental, os colonos conseguiram a extinção das leis de intoleráveis e a liberdade de comércio sem interferência do governo britânico. Tudo ao contrário, tá? Pelo contrário, quando foi imposto aí a lei de intolerância, tá? Aquela liberdade de comércio que tinha os colonos terminou, tá? Vamos lá. Letra E também está errado. Segundo o Congresso Continental, não contou com a participação integral das 13 colônias. Não, está errado, tá? No segundo Congresso Continental, certo? No segundo Congresso Continental, todos que teve o primeiro, aí no primeiro realmente nem todos queriam, mas já no segundo Congresso Continental, sim, todos concordavam se tornar independentes da Inglaterra. E a letra F, que também é falso, os colonos reivindicavam o fim do trabalho escravo e a independência das 13 colônias. O que tem de errado aí, que eles estão falando aqui que queria o fim do trabalho escravo. Não, pelo contrário, tá? As 13 colônias vão se tornar independentes ainda com a mão de obra escravo. A escravidão só vai acabar alguns anos depois com a 13ª emenda que eu tinha falado anteriormente com vocês, na qual vai estourar a Guerra Civil Estadunidense, tá? Mas isso já é um assunto para outro momento, tá? Número 9. Observando a obra e considerando seus estudos sobre a independência dos Estados Unidos, explique quem foram os responsáveis pelo processo de emancipação colonial inglesa e de construção do regime republicano. Resposta. É possível observar que apenas homens brancos, em sua maioria, integrantes da elite. Foram eles os latifundiários ou comerciantes que levaram os projetos políticos adiante nos Estados Unidos. Ponto na mesma linha. A população mais pobre, os indígenas, os afrodescendentes, as mulheres e os escravizados foram excluídos do ideal político almejado para os Estados Unidos que se formava. Então, assim, pessoal, terminamos aí a correção dos capítulos 5 e 6, tá? Semana que vem a gente continua aí, para terminar o nosso livro, o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, façam esses capítulos em casa e semana que vem a gente vai corrigir, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!